Boa noite. Estou começando a nossa live de hoje com muito entusiasmo nessa sexta-feira, olhando a conjuntura econômica mundial. Muitos dos nossos seguidores perguntam, e daí, como é que eu vou fazer 57 em 7 com o Trump, fazendo guerra, mudando, fazendo acordo, desfazendo acordo e assim por diante? Então, nós vamos falar disso hoje e vamos falar disso agora. Mas primeiro, eu quero falar com você, que é seguidora da Manu Tamaru e está aqui nos seguindo, passou a nos seguir, vendo as publicações do trabalho que nós estamos fazendo nas empresas Tamaru, principalmente na Tamaru Gourmet. A Manu publicou uma reunião com a equipe dela, e esse trabalho está evoluindo semanalmente de forma sensacional. Então, se você é seguidora da Manu Tamaru, seja bem-vinda e saiba isso, que o que a gente está fazendo com a Manu Tamaru vem da visão empreendedora dela, vem da visão feminina dela, vem da visão de liderança, e você que tem identidade, se identifica com a Manu. Muitas de vocês, eu pude perceber ao cadastrar vocês e nos nossos questionários e tudo mais, que vocês também são empreendedoras e que vocês também têm seus negócios. Então, vocês também podem estar enfrentando, aproveitando esse ano para fazer aumentar a lucratividade do seu negócio 57% em 7 meses. É isso que eu estou fazendo lá, é isso que eu posso fazer aqui com você também. E se você está aqui nos seguindo e você quiser fazer parte de um grupo especial só de seguidoras da Manu Tamaru, em que eu falo para vocês de forma diferenciada, específica para negócios femininos, comente aqui, eu quero. E eu vou formar esse grupo, minha equipe vai entrar em contato com vocês e nós vamos ter toda uma política diferenciada para vocês, com tanto a nossa mentoria como o nosso MBA em estratégia e lucratividade nos negócios digitais. Tem mais uma coisa que minha equipe pediu para eu falar, e é exatamente isso, que aqui, seja mentoria, seja programa, seja MBA, nós não vamos ensinar teoria chata de como administrar os negócios, como montar estratégia, e assim, nós vamos sempre estar trabalhando mão na massa. Vocês vão vendo as publicações da Manu, mas vocês, aqui comigo, sempre vocês vão estar trabalhando mão na massa. Se você quiser, é só dizer, eu quero, e a minha equipe entra em contato com você. Então, a pergunta de hoje, o ponto de hoje é, e agora? Seu Trump, o que eu faço com o meu 57 em 7? Como eu posso buscar o meu 57 em 7 com cada dia você fazendo aí uma mudança na economia, um acordo, um desacordo, uma declaração, uma guerra, o petróleo sobe, o petróleo desce, eu estou ficando perdido, ainda tem mais seleção, Copa do Mundo, tem... principalmente isso, eleições, o que eu faço com os meus negócios? Então, primeira coisa, respira fundo. Primeiro ponto, respira fundo. Segundo ponto, nunca foi tão bom fazer negócios pelo mundo. Nunca tiveram tantas oportunidades para a gente aqui no Brasil fazer negócios mundo afora. A economia, mesmo que a gente esteja insatisfeito com o presidente, com a liderança, com o Banco Master, com a roubalheira, com o STF, nunca as oportunidades de negócio foram tão amplas, tão extensas. Respira, porque o tempo é bom para fazer negócios. Então, deixa eu te explicar por que esse vendaval de oportunidades é bom para nós aqui do Brasil. O pessoal do agro tá assustado. O pessoal do agro está assustado por quê? Essas flutuações de dólar têm reflexo imediato no combustível, tem reflexo imediato no preço do fertilizante. Está terminando uma safra, está plantando a safrinha, está chegando a colheita, está entrando colheita de café.
tem muita coisa acontecendo e depende de insumos importados. Então, isso gera uma confusão, gera desanda os negócios. A gente não sabe se estoca, se vende, se compra, vende futuro, compra futuro. Vou lá, vendo minha safra futura de grãos, vendo minha safra futura de café na bolsa. O que eu faço? Cada dia a cotação do dólar subiu, desceu, está descendo, será que vai parar de baixar? O que eu posso fazer? Então, essas perguntas são as que pairam na gente. E eu não sou do agro, eu sou aqui do meio urbano. Pô, comprar passagem aérea para julho, os preços estão subindo porque o combustível aéreo tá mais caro. O que eu faço? Então, de novo, o Respira basicamente é o seguinte. Com a incerteza na economia mundial, quer dizer, guerra, isso mexe, principalmente hoje, a briga não é só Estados Unidos e Irã, porque essa briga Estados Unidos e Irã envolve blocos, então envolve o bloco europeu, União Europeia, e envolve Rússia, China, Ucrânia, porque tem outra guerra acontecendo lá, além da Venezuela e de Cuba. Então, é muita coisa incerta no hemisfério norte. O que acontece com a economia mundial? A economia mundial tem um volume enorme de dinheiro, com excesso de liquidez, que roda nas bolsas do mundo o dia inteiro, 24 horas por dia. Com essas incertezas na América do Norte, na Europa, né, na Ásia, está faltando um lugar seguro para investir. Qual é um lugar seguro? Que é grande, que é estável, que é democrático, que não tem golpe militar? Brasil. Brasil é 50% da América Latina. Esse dado é importante você ter em mente. Metade da América Latina, incluindo o México, metade da América Latina é Brasil. E é na extensão territorial, é na população e é no tamanho do PIB. Então, qualquer país do exterior, qualquer investidor do exterior quer fazer negócio one-stop shop, quer ir para um lugar e fazer negócio, vai para o Brasil, é um país só, pronto, resolve tudo lá. E um país friendly, próximo, né? Tem infraestrutura portuária boa, infraestrutura aeroviária boa. É um país, a gente pode achar um monte de defeitos no Brasil, mas de forma comparativa e estratégica, o Brasil é muito bom. Então, o que está acontecendo? Todo esse excesso de liquidez, todo esse excesso de investimento que roda nas bolsas do mundo está decolando aqui no Brasil. E forte, bilhões. Só no começo, primeiro trimestre, entrou tudo que entrou de investimento o ano passado inteiro. Então, é um volume enorme que entra de dinheiro na Bolsa Brasileira, principalmente na B3, e esse volume enorme de dinheiro, para ele entrar no Brasil, ele tem que passar pelo Banco Central e, basicamente, faz com que, então, o dólar baixe, né? Porque esse dinheiro vem via Banco Central, vem via remessa para as corretoras aqui, vem para ser convertido em real. Então, aumenta a oferta de euros, aumenta a oferta de dólares, né? Oferta e demanda, aumenta a oferta, o preço vai baixando, então o preço do dólar, o preço do euro baixa, como está baixando, está aí no preço mais baixo dos últimos 2 anos, e entra na bolsa e gira aqui. Mas, Carlito, por que de repente o dólar sobe de novo e o combustível sobe? É que quando fecha o Estreito de Hormuz, quando fala, vai fechar, não vai ter acordo, então a crise vai para além da insegurança e pega a estrutura produtiva de energia. Então, peraí, se faltar petróleo,
o mundo para. Para navio, para avião. Inverno europeu vai virar um problema, inverno, né? Porque não vai ter petróleo para abastecer as usinas de aquecimento, basicamente baseadas em petróleo e diesel. Então, daí vira um caos mais complexo. E daí gera uma incerteza contrária. Então, daí o dólar sobe mundialmente. Nem é o efeito de dinheiro entrando na bolsa, é o efeito internacional. O dinheiro sai das bolsas e vai para os mercados lá fora, e o preço, então, do dólar e do euro sobem lá fora e depois aqui no Brasil, porque todos esses mercados são amarrados. Então, a maior tendência, como o mundo inteiro aspira, deseja, sonha com a possibilidade de paz, quando aparece uma fumacinha branca lá, olha, vai ter acordo, estendeu como ontem, estendeu por mais 3 semanas o acordo de paz entre o Líbano e Israel. O mundo inteiro torce a favor. Então a notícia assim, de acordo, ela tem mais potência. E a notícia de que vai dar mal, não vai sair acordo, fechou o Estreito de Hormuz, a coisa não vai ter solução, ela tem uma proporção menor, mas quando ela sai, no dia que essa notícia sai, ela tem um efeito nos mercados. Então não é especulação pura, é tendência de investimentos, tendência de mobilização de moedas, de ativos e assim por diante. Isso afeta o seu negócio? Isso afeta a nossa vida de modo geral, que, como eu comentei, o caso da agricultura, isso afeta, se minha empresa, se você vai fazer uma viagem, se você espera o dia que o dólar baixa, vai lá e fecha câmbio, vai lá e fecha a compra. Dá para administrar isso ao longo da semana. Normalmente o dia que tem especulação, o dia que o dólar sobe é quinta-feira. Então, um dia bom para fechar negócios, né? Então, observando essas tendências em geral, normalmente, segunda, depois do almoço, terça, quarta, são os dias normalmente que as cotações, as especulações são menores. Quinta-feira, em geral, é um dia especulativo, e sexta o mercado se ajusta. Tá? Então, observa-se essas sazonalidades. Vou importar alguma coisa? Dá para esperar? Dá para esperar de uma semana para outra para esperar um ajuste cambial? Porque às vezes é 2% a mais, 2% a menos, vale a pena. Tá? Então, nessas oscilações, sempre tenta administrar os fechamentos de câmbio, que a gente chama, né? As operações de fechar câmbio, travar câmbio, em dias que o dólar baixou, que o euro baixou. Tá? Isso dá para fazer, só você estar antenado aí com a sua corretora cambial, com o seu banco, para fazer isso. Planejamento mais de longo prazo, então longo prazo nesse cenário acaba ficando 6 meses, 1 ano. É fazer mês a mês, semana a semana, mês a mês, trimestre a trimestre. Mas é basicamente isso. Tá? Não é tanto grandes erros, é monitoramento. Como tem muita oscilação, tem diferentes forças puxando para um lado e para o outro, é melhor ir olhando semanalmente isso, diariamente isso, sem muita posição de risco. Você não precisa adiar as coisas. Dá para, nessas flutuações, dá para ir fazendo a maioria dos negócios. Não tem riscos maiores do que esses que eu estou expondo. Então, você vai fechando o câmbio, fechando posição, semana a semana, dia a dia, semana a semana. Basicamente, com isso você resolve. No mais, no mercado interno, você vê todas as ações de elevação de preço de principalmente combustíveis, o governo entra rápido, porque ele entra rápido para neutralizar, não é só porque o ano é eleitoral,
é que, assim, acontece realmente, é verdade isso, olha só. Se sobe o preço do petróleo, então vai subir o preço dos combustíveis. Só que sobe a lucratividade da Petrobras. Então, o Ministério aí da Economia e do Planejamento está falando o seguinte: vamos fazer o seguinte, a gente faz uma planilha de controle semanal. O que aumentou o lucro da Petrobras, que a gente apropria, a gente transfere na hora para uma conta que é para subsidiar impostos para diminuir o preço para o consumidor final. Tá? Então, é uma lógica verdadeira, dá para fazer, quase que a neutralização, como o Brasil é um grande produtor, né? Ele vende petróleo. Então, se o petróleo sobe, ele aumenta a lucratividade dele. A Petrobras aumenta a lucratividade. E ao aumentar a lucratividade, ela põe dinheiro em caixa. E daí ela pode absorver esses impostos. Então, essa conta não é exagerada no ponto de vista de orçamento público, não vai dar prejuízo, dá para ir tocando desse jeito, nessa proporção. Então, o que nós vamos ver? Internamente, aqui o governo está gerenciando isso. E veja bem, não sou nem petista, nem lulista, nem bolsonarista, nem nada. Estou falando de economia, tá? Então, dá para fazer isso. Então, os custos, de modo geral, o governo está muito atento, porque o mercado, a economia é importante, esse é um aspecto importante, não deixar o preço dos combustíveis subir, porque senão sobe tudo, a gente gera inflação, e a gente está com um esforço aí de anos, de meses, né, mas indo para anos, 2 anos já, de baixar a inflação. Então, manter isso sob controle. Outro ponto que pode mexer é a famosa Selic, aí que está se brigando. Quer dizer, o problema dessa incerteza mundial é que a Selic não baixa, então é quase que está se brigando para baixar a Selic, está falando, existe um endividamento muito grande da população em geral, nunca teve tão grande assim, o governo está achando aí linhas de crédito, FGTS, o que pode fazer para injetar dinheiro na economia, para não deixar a economia, isso é mais do que o ano eleitoral, né? E tudo bem, né? Porque para qualquer negócio ter dinheiro girando na economia é importante, é bom, né? Então, essas medidas atendem ou remediam a situação. O importante é você, dono de negócio, né? Você, empreendedor, você, lojista, você, comerciante, você, empresário, você, profissional liberal, médico, dentista, pegar o micro, acerta a tua situação, pega basicamente o modelo do 57 em 7. A gente pega muito, estuda muito cliente, estuda o cliente e acha oportunidades para o cliente comprar melhor, para que ele compre um produto melhor, que ele fique mais satisfeito, que você aumente a sua lucratividade e que o cliente tenha um melhor resultado. Então a gente melhora a eficiência do fornecimento. Basicamente é aí que dá para você como dono de negócio trabalhar. Então não é esperar o governo, não é esperar o presidente do Banco Central, não é esperar... olha para suas mãos aqui, é para essas mãos aqui que a gente tem que contar com ela, tá? É com esses braços aqui, com esses punhos, direito e esquerdo, tá? É com isso que a gente tem que contar. Claro, com Deus, né? Que Deus nos abençoe e nos livre, né? Isso sim, faz toda a diferença. Mas esforço, a tua energia, motivar a tua equipe, manter o time para cima, fazer, partir, ir para o ataque, não desistir, não perder a concorrência, esse é o ponto importante. É isso que a gente precisa no 57 em 7, é isso que a gente precisa enfrentar, seja lá qual for o cenário externo. Mas o cenário hoje, todas essas crises, todas essas mudanças, não te afetam negativamente. Pelo contrário, você pode transformar isso em oportunidades. Tá? Então, fica aí o convite para você. É hora de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não interessa as circunstâncias,
sempre vai ter uma circunstância desfavorável para qualquer negócio. E, na nossa visão, sempre vai ter uma circunstância favorável para o seu negócio. Então, aquela história do meio copo cheio, meio copo vazio, vamos encher esse copo, vamos pegar do meio para enchê-lo, para torná-lo mais produtivo, o seu negócio mais produtivo. Com isso, a gente fecha essa semana com muita energia, com muito entusiasmo, e nos vemos na próxima live. Beijo no coração.